Esse é talvez um dos principais erros que faz com que a maioria das pessoas desista de se organizar e ache que organização é muito mais para trazer pressão, para trazer ansiedade, para acabar ali te enchendo o saco no dia a dia e acaba não ajudando muito. Eu vejo que eu cometia muito esse erro lá atrás, eu queria criar uma organização da NASA quando eu não tinha nenhuma organização. Então eu queria sair do menos 30 pro 10, saca? Não tem como. E aí o grande lance é que a organização ela é uma combinação de fluxo com ferramenta. Ou seja, o modo como você trabalha no dia a dia, o como você faz as coisas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu projeto, no seu negócio, mais a ferramenta que você utiliza. E eu em um determinado ponto da minha vida eu não tinha nenhum dos dois, eu não tinha nem fluxo e nem ferramenta e eu tentava ali me organizar e acabava abandonando. Esse pode ser o seu problema e por isso que eu sempre recomendo que se você está começando a se organizar, começa com alguma coisa simples, com alguma coisa básica e é exatamente a ideia desse vídeo. A gente vai criar uma central de produtividade que você vai ver que dá para fazer milagre com só duas estruturas. Eu sou o Caio, meu nome é Caco, esse é o canal Sou Estrategista. Aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, como que você faz para organizar os seus planos de vida, para organizar os seus planos de carreira, para começar um negócio, para começar um projeto. Se você está buscando esse estilo de vida, se você está querendo se desenvolver, tá buscando métodos e estratégias, considera se inscrever por aqui. Toda semana de quarta a domingo tem vídeo aqui no nosso canal, 5 vídeos por semana. Já deixa o seu curtir, se inscreve e se você também já faz parte aqui da nossa comunidade, é importante deixar seu curtir, deixar um comentário, dar um alô, não sabe o que comentar, quer ajudar? Dá um alô Caco, alô Dani, ajuda a chegar para mais pessoas, ajuda o nosso canal a crescer. Vale lembrar que a gente não tem nenhum apoio financeiro, nenhum patrocínio, é só eu e a Dani criando, fazendo tudo, postando, roteirizando, editando, respondendo. Então é muito importante saber que está gerando valor para você, que está te ajudando e também é importante que chegue para mais pessoas para a gente conseguir ajudar mais pessoas. Bora parar de papo, tô compartilhando a tela, tô flutuando em cima do Notion. Vale lembrar que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion, você pode nunca nem ter visto a ferramenta na sua vida, você pode nunca ter usado. Eu tô aqui flutuando na tela inicial e o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai lá no site do Notion, notion.so, vai instalar o aplicativo, tem para Windows, tem para Mac, não faz construção pelo celular, que é muito ruim, é muito diferente. Faz pelo computador e depois você vai conseguir usar pelo celular. Instala no seu computador, vai abrir o Notion, vai logar com a sua conta do Google e você vai cair nessa página aqui, muito provavelmente na página inicial. Aqui do lado esquerdo, na nossa barra lateral, aqui a gente tem aqui as nossas opções. Então já falei o nome, é barra lateral aqui. Então tem o nome da nossa conta, aqui a primeira opção, tem aqui a nossa opção de criar uma nova página e aqui as nossas opções de menu, que depois aqui conforme você for fuçando você vai entender para que ela serve. Aqui a gente vai criar uma nova página, para isso eu vou vir aqui ó, nesse quadradinho, vou clicar e aqui ele criou uma nova página. Eu não gosto da tela esmagadona, eu vou vir aqui ó, nesses 3 pontinhos, vou pedir aqui ó, largura completa, para a tela ficar mais expandida. E aqui ó, o que a gente vai criar hoje? A gente vai criar uma central de produtividade. Então aqui ó, se você está começando a se organizar, está querendo deixar as coisas mais centralizadas, facilitar a sua vida, essa é a primeira estrutura que você vai conseguir utilizar, que vai te ajudar muito, que é simples e depois você vai me agradecer. Então vem comigo, dei um enter aqui, vou colocar o nosso famoso comando barra. O que faz o comando barra, Caco? Nunca usei o Notion na minha vida. Comando barra ele vai abrir aqui as opções que você pode incluir no seu Notion. E aqui ó, a gente vai começar a digitar a visualização, ele vai trazer todos os tipos de visualização. Eu vou pedir aqui ó, uma visualização em tabela e aqui a gente vai adicionar aqui ó, ele vai perguntar para você, é uma nova base de dados ou é uma base que já existe e você quer trazer para cá? A gente está criando tudo do zero, não precisa se preocupar muito com o que é base de dados, só pensa que vai ser uma tabela de Excel que a gente vai colocar as nossas tarefas, as coisas que a gente tem para resolver. Então já falei para você qual que é a nossa primeira estrutura, são duas estruturas, a primeira é a estrutura de tarefas. Vou colocar aqui ó, como nova base de dados vazia, aqui ele fica piscando, perguntando né, qual que é o nome dessa base de dados. Aqui eu vou colocar o nome dessa base de BD_tarefas. Por que BD?
BD de base de dados e aqui ó, underline tarefas para a gente poder saber que a gente está falando aqui de tarefas. Vou até colocar aqui ó, um número, vou colocar o 1. Por quê? Porque eu tenho criado várias bases de tarefas, daqui a pouco eu vou começar a conectar nas coisas aqui, não vou saber. Então é importante você saber quais são os nomes que você está usando nas bases. E aqui ó, a gente vai usar esse nome BD underline tarefas 1, se você quiser seguir esse padrão. Se você não tiver nenhuma estrutura no seu Notion, pode colocar BD underline tarefas. Mas fica tranquilo, fica tranquila se o nome estiver esquisito, por quê? Porque a gente vai clicar aqui ó, nesses 3 pontinhos, vai pedir para ocultar o título e aqui ó, vai ficar escrito aqui tabela. E aqui ó, vou clicar, vou pedir para renomear e aqui eu vou colocar ó, todas tarefas. Vou colocar todas as tarefas porque aí a gente sabe do que a gente está falando aqui. Beleza? Ó, vou adicionar propriedades aqui. Para isso eu vou clicar aqui ó, em adicionar propriedade. E a primeira propriedade que eu vou colocar é data de vencimento. Ó, ele já sugere aqui para mim. Eu vou colocar essa propriedade e aqui ó, vou clicar em cima da propriedade, vou pedir para editar, vou colocar aqui ó, o formato em 24 horas. Então pedir para editar a propriedade, vou vir aqui ó, em formato de hora, vou clicar, vou trocar para 24 horas. Vou adicionar mais uma propriedade, para isso venho com o meu mouse em cima de data de vencimento, vou vir aqui ó, no maisinho do lado. E aqui eu vou colocar prioridade, tá vendo? Ele já sugeriu ali a propriedade. Quando eu cliquei aqui, ó, já estava aparecendo aqui, ó, prioridade. Vou até excluir aqui, ó, para você poder ver. Vou clicar aqui, ó, vou pedir para excluir. Cliquei com o botão direito, pedir para excluir a propriedade. Vou excluir, vou clicar aqui de novo no maisinho. Ó, e ele já traz aqui, ó, prioridade. E aqui, ó, vamos ver se ele traz alguma opção aqui dentro de prioridade. Ele não traz nenhuma, mas aqui a gente vai cadastrar algumas opções. Quais opções? A gente vai colocar aqui, ó, baixa. A gente vai colocar aqui, ó, média. E a gente vai colocar aqui alta. E a gente também vai colocar aqui ó, urgente. Beleza? Essas vão ser as prioridades que a gente vai usar aqui. Vou continuar adicionando propriedades. Vou vir aqui ó, no nosso maisinho. Vou clicar. Vou procurar a nossa propriedade de selecionar. Vou clicar em cima aqui da nossa propriedade. Vou selecionar o nome. Aqui eu vou trocar para esforço. Então o nome dessa nossa propriedade vai ser esforço. Vou pedir para editar a propriedade. Vou adicionar algumas opções e aqui eu vou colocar o que? Vou colocar baixo esforço, na verdade vou colocar baixo, vou colocar aqui ó, médio e vou colocar alto. E aqui a gente está falando de esforço e não de prioridade, beleza? Quanto de energia, quanto de tempo que você precisa ter para você realizar essa atividade. Vou colocar aqui ó, em ordem para depois facilitar a nossa vida. E vou adicionar aqui a nossa última propriedade. Para isso vou vir aqui ó, no nosso maisinho. Vou clicar e vou procurar aqui a propriedade de caixa de seleção. Adicionei a nossa propriedade de caixa de seleção. Vou clicar nela e vou selecionar o nome e vou trocar aqui para feito. Que é isso, Caco? Essa vai ser a propriedade que a gente vai marcar aqui para a gente falar que a gente fez a nossa atividade. Além disso, vamos colocar aqui um filtro e uma ordenação. Vou vir aqui ó, no filtrar e é esse botãozinho aqui, ó, o primeiro do ícone aqui ó, do menuzinho aqui ó, do lado do botão azul. Então o primeiro é o filtrar, vou clicar aqui e vou pedir para filtrar aqui por feito é desmarcado. Então aqui só vai aparecer o que não está marcado ainda. E também vou colocar aqui ó, uma ordenação, que é o segundo botão. Então vem junto comigo, ó, cliquei aqui em ordenação, por data de vencimento e aqui eu vou colocar crescente. Por quê? Porque vai sempre aparecer o que está vindo primeiro na frente. Vou clicar aqui fora, vamos testar, então vou ter aqui, ó, por exemplo, teste, que aí vai ser uma atividade que eu tenho hoje. E aí eu também vou ter aqui, ó, uma atividade que vai ser aqui, sei lá, teste 2, que aí vai ser uma atividade que eu tenho que era ontem. Então coloquei aqui, ó, tá vendo? Então vai aparecer primeiro que tem data de vencimento antes. Fechou? Então tá certinho aqui a nossa visualização. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar algumas coisas aqui na tela com base nessa própria base de tarefas. Eu vou clicar aqui embaixo, vou colocar um comando barra e aqui a gente vai colocar a nossa frase de destaque. Faz tempo que a gente não usa ela. Quem é o pessoal aí mais das antigas vai lembrar, usava muito frase de destaque. Vou clicar dentro da nossa frase de destaque, vou colocar 3 hashtags e vou colocar aqui, ó, nova tarefa. E aí, ó, vem junto comigo para você não se perder.
Vou clicar aqui, ó, do lado, vou clicar, na verdade, vou selecionar tudo. E aí eu vou vir aqui, ó, nos 3 pontinhos e vou pedir para editar o ícone. E aqui eu vou colocar uma lâmpada, vou tentar procurar aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui. Já estava aparecendo ali, ó, mas agora apareceu aqui. Vou colocar uma lampadinha, então nova tarefa. Feito isso, vou clicar aqui embaixo da nossa frase de destaque, vou colocar o nosso comando barra e vamos colocar aqui, ó, uma visualização em galeria. Então vem junto comigo para você não se perder. Cliquei aqui, ó, em visualização de galeria. Ele vai perguntar para nós aqui, tá bom, é uma nova base de dados ou você quer se conectar em alguma coisa que já tem aí no seu Notion? Eu vou me conectar agora numa base que já existe. Para isso eu vou vir aqui, ó, em vincular a base de dados existentes. E eu vou conectar exatamente nessa BD Tarefas 1, que é essa base aqui que a gente tem aqui em cima. Então vou clicar aqui na nossa base, vou pedir aqui, ó, para ele trazer aqui, ó, todas as tarefas, só que aqui eu vou trocar aqui algumas visibilidades aqui, ó, vou clicar em visibilidade da propriedade, vou desmarcar todas essas propriedades. Vou voltar aqui, ó, e vou vir aqui, ó, em filtrar. E o filtro aqui, ó, esse aqui eu vou remover esse filtro, vou excluir. E aqui vou aplicar um outro filtro, ó, que vai ser onde nome está vazio. Então coloca aqui nome e aqui a gente vai trocar a opção para estar vazio. Beleza? E assim vai ficar a nossa parte aqui, ó, de nova tarefa. Depois você vai entender como é que vai funcionar isso daqui, vai ficar bem legal, fica tranquilo, fica tranquilo. Vou clicar aqui, ó, do lado da nossa frase de destaque, onde está escrito aqui nova tarefa. Se você colocar o mouse aqui em cima da frase de destaque, ele vai trazer esse quadradinho. Eu vou clicar aqui, ó, e vou pedir para duplicar. E aqui eu vou colocar aqui, ó, o que? Vou trocar aqui o nome para alta prioridade. Então vou pôr aqui, ó, alta prioridade e vou trocar aqui o nosso iconezinho, ó, vou clicar aqui e vou me movimentar aqui para a direita para você poder visualizar e eu vou procurar aqui, ó, um relógio, vamos ver se aparece, ó, pode ser qualquer um desses daqui, vou usar esse daqui mesmo e aqui vai ser coisas de alta prioridade. E aí ele ficou aqui errado, né? Vou voltar aqui, ó, para a esquerda, que é o meu lugar de origem. E aqui, ó, vou puxar aqui, ó, alta prioridade. Então, ó, segurei o quadradinho aqui, ó, do lado e vou puxar aqui para baixo. Beleza? Ó, soltei aqui embaixo, então aqui a gente vai ter nova tarefa. Tem aqui, ó, o que a gente configurou para nova tarefa. A gente clicou aqui, ó, nesse quadradinho, pediu para duplicar, alterou o nome, puxou aqui para baixo alta prioridade. Vamos adicionar aqui também uma nova base. Voltei aqui para a direita, tá melhor para visualizar. Vou colocar aqui uma barra e aqui eu vou colocar novamente uma visualização, só que agora eu vou pedir uma visualização em lista, ó. Então cliquei aqui em visualização em lista e ele vai perguntar para nós, é uma nova base de dados ou é uma base que você já tem e você quer conectar? É uma base que a gente já tem, vou clicar aqui, vou vir novamente em BD Tarefas 1, então estamos fazendo a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Cliquei aqui, ó, em BD Tarefas, vou pedir para trazer aqui, ó, todas as tarefas e aí, ó, vou trocar aqui, ó, o layout, porque quando eu cliquei ali em todas as tarefas, ele trocou para tabela. Então vou clicar aqui, ó, acabei comendo bola e vou trocar aqui para lista. E aqui, ó, vou vir em visibilidade da propriedade e vou deixar aparecendo aqui, ó, só data de vencimento e o nome. Voltei aqui, vou vir aqui, ó, no nosso filtro e aqui, ó, vou colocar só mais um filtro que vai ser, vou clicar aqui, ó, no nosso filtro feito, vou vir nos 3 pontinhos, vou pedir para adicionar o filtro avançado, vou clicar aqui, ó, para adicionar uma nova regra de filtro novamente. E aqui eu vou colocar aqui, ó, que vai ser o que? Prioridade é alta. Então vou colocar aqui, ó, que prioridade é alta ou urgente. Então o que for alto ou urgente vai aparecer aqui, ó, dentro dessa visualização. Fechou? Vou clicar fora aqui. Então vou ver aqui, ó, se a nossa tarefa aqui de teste está como urgente. Está como urgente, por isso que ela apareceu aqui nessa nossa visualização. Então bora em frente aqui. Se você tá achando que tá meio doido o negócio, que as coisas estão meio jogadas, que tá tudo uma bagunça, calma, fica tranquilo, fica tranquila. Se é a primeira vez que você tá vendo eu mexendo no Notion, talvez você esteja preocupado, mas eu já tenho uma certa reputação, ou espero que eu tenha alguma reputação. Algumas estruturas que eu já criei, vai dar bom, vai ficar legal, você vai gostar muito. É bem simples, a gente está usando a mesma base de tarefas. E aqui, ó, vou vir aqui, ó, em alta prioridade, em cima da nossa frase de destaque. E vou vir nesse quadradinho aqui novamente, eu vou pedir para duplicar. E aí eu já vou puxar ele aqui para baixo, ó, vou clicar nesse quadradinho e vou puxar aqui, ó, para baixo de tudo. Puxei aqui, ó, o nosso alta prioridade, me movimentei aqui, ó, para cima um pouco.
Por quê? Porque aqui, ó, vou trocar esse íconezinho aqui do relógio por um relâmpago. Vamos ver se a gente acha aqui. Vou pôr aqui, ó, Light. E aí vamos ver se aparece, ó, apareceu o nosso relâmpago aqui, ó. Vou clicar no nosso emoji e aqui eu vou trocar aqui, ó, para baixo esforço. Então a gente vai ter aqui, ó, uma listinha de tarefas de baixo esforço para fazer enquanto no meio das tarefas ali que são de alta prioridade. Então todo esse modelo aqui ele está sendo pensado para ser produtivo ao mesmo tempo que ele é simples. Vou clicar aqui embaixo de baixo esforço, vou colocar o nosso comando barra e aqui, ó, vou colocar uma visualização novamente. E aqui ele vai perguntar qual visualização. Eu quero colocar aqui, ó, visualização em lista. Vem junto comigo para você não se perder. Vou novamente vincular a base de dados aqui já existente, que é a mesma base de dados de tarefa. Então presta atenção para você não conectar no lugar errado. Ó, vou clicar em base de dados de tarefa. E agora, ó, vou clicar aqui em nova lista. Não fui ali em todas as tarefas, porque senão ele ia mudar de novo para a tabela. Vou pedir para não mostrar o título da base de dados aqui, ó. Vou pedir aqui, ó, como concluído. E aqui eu vou aplicar alguns filtros, então vou vir aqui, ó, em filtrar, e aqui eu vou colocar o filtro feito é desmarcado e também vou colocar aqui, ó, um novo filtro, que vai ser o filtro de esforço baixo. Então vou vir aqui, ó, esforço é baixo. Beleza? Então só vai aparecer aqui, ó, o que for de esforço baixo e que tiver com o feito desmarcado. Vou colocar aquele mesmo filtro de data de vencimento por crescente ou ordenação, não é filtro. Coloquei aqui a nossa ordenação por data de vencimento crescente. Acabei me confundindo, mas só para você não errar, presta atenção aí, ó, é ordenação, não é filtro. Tá tudo certinho aqui, tudo no lugar o que, Caco? Tá maluco? Tá mozona isso daí. Calma, fica tranquilo, fica tranquila, vai ficar bom. Eu vou colocar aqui mais um negocinho. O que a gente vai fazer? Ó, vou vir aqui, ó, do lado aqui, ó, de baixo esforço. Vou clicar aqui do lado, vou pedir para duplicar. E aqui eu vou puxar isso daqui para baixo. E depois a gente vai encaixar isso daqui como se fosse um quebra-cabeça. Você vai ver, vai ficar muito da hora. Vou trocar aqui o nosso ícone para um calendário. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, um calendário. E aí a gente coloca aqui, e aqui, ó, vou colocar o nome disso daqui como calendário. Então vem junto aqui comigo, tô trocando só o nome aqui da nossa frase de destaque. E aqui vou clicar embaixo de tudo, vou colocar o nosso comando barra e aqui, ó, vou pedir uma visualização novamente. E agora eu vou pedir uma visualização em calendário. E aí ele vai perguntar novamente qual base que você quer. Eu vou falar que eu quero de novo vincular a base de dados já existente e vou vir novamente em tarefas. E aí, ó, acabei passando o mouse ali, ó, ele trocou para tabela. Eu vou clicar aqui em tabela, mas aí, ó, já vem aqui, ó, e já troca para calendário. Se acontecer com você, você já sabe o que fazer. Vou vir aqui, ó, vou pedir para tirar essa opção aqui, ó, de ajustar os títulos da página. E aqui, ó, vou pedir, não vou mexer em mais nada, ó, vou só marcar aqui como concluído. Mas, ó, filtrar aqui, vamos ver, filtrar feita desmarcado, tá certo? E aí aqui na parte de visibilidade de propriedade, eu vou colocar aqui a propriedade feita e vou colocar aqui a propriedade prioridade. Data não precisa, né? Porque a gente já está no calendário. Eu vou trocar aqui só a ordem, vou colocar prioridade primeiro e agora a gente já vai conseguir adicionar, ó, inclusive já apareceu aqui as nossas atividades. Então vou colocar esse teste 2 aqui, ó, como baixo esforço, só para ver se ele aparece ali dentro da nossa parte de baixo esforço, ó. Apareceu aqui, então tá funcionando aqui a estrutura. Calma que a gente está finalizando. Aqui, cliquei aqui embaixo, vou colocar aqui, ó, o nosso símbolo de maior aqui, vou dar um espaço, ele vai criar uma lista de alternantes. E aqui, ó, vou colocar aqui, ó, o que? Vou colocar aqui, ó, tarefas feitas, completas. Vamos pôr aqui, ó, tarefas concluídas. Acho que fica melhor. Então vamos pôr aqui, ó, tarefas concluídas. Vou colocar isso daqui em negrito para depois a gente conseguir ver com mais facilidade. E aqui, ó, dentro, ó, cliquei dentro de tarefas concluídas. Esse que é o legal de usar aqui a lista de alternantes. Se você perdeu, se for muito rápido, ó, é só você colocar aqui, ó, o sinal de maior e dar um espaço que ele cria. E dá para criar um dentro do outro, inclusive. Então vou apagar esse daqui, vou colocar o nosso comando barra. E aqui eu vou colocar uma visualização, que também vai ser uma visualização em lista. E aí, ó, ele vai perguntar, tá bom, nova base de dados ou quer conectar na mesma base lá que a gente está conectando? Quero continuar conectando na mesma base, vou clicar aqui, vou pedir BD tarefas 1 e aqui, ó, vou vir em nova visualização em lista.
Vou pedir para esconder o título aqui, ó, o nome da base de dados, que é muito feio aquele nome, e vou colocar aqui como concluído. Aqui, ó, em filtrar, vou colocar um filtro que feito é marcado, agora é o filtro invertido, né? Só vai aparecer o que for marcado. Então, ó, já vou marcar aqui ó, o nosso teste 2, já apareceu aqui. E aqui a nossa ordenação vai ser também por data de vencimento, só que aqui também a gente inverte o filtro para decrescente para a gente poder ver as coisas que a gente foi concluindo por último. Vou fechar os filtros aqui, olha que legal essa opção de usar aqui a lista de alternantes, porque você pode fechar e fica aqui as tarefas concluídas escondidas. Agora sim a gente vai colocar aqui a nossa nova base de dados, mas antes vou subir aqui, ó, vou clicar aqui ó, do lado de calendário e vou pedir para duplicar. Então eu cliquei aqui ó, do lado da base de da frase de destaque, ia falar base de dados, mas é frase de destaque. Cliquei aqui, ó, pedi para duplicar. E aí eu vou puxar aqui para baixo, ó. E aqui, ó, vou trocar aqui também o nosso emoji. E aqui, ó, vou colocar um emoji aqui, ó, de caderninho, aqui, ó, que vai ser um emoji de notas. E aqui qual que é a ideia? Aqui a ideia é que a gente coloque aqui nossos documentos. Então vou colocar aqui, ó, documentos. E aqui, ó, vou clicar embaixo, vou colocar o nosso comando barra. E aqui, ó, vou pedir uma visualização em lista. E ó, vem junto comigo, vou clicar em visualização em lista. E agora, Caco, é uma nova base de dados ou é a mesma? Agora é uma nova base de dados, a gente está colocando uma base de documentos, vou clicar em base de dados vazia, vamos usar aqui ó, o mesmo padrão de nome, ó, BD, underline, documentos 1. Por quê? Porque a gente usou ali tarefas 1, vamos usar BD documentos 1 aqui. Fechou? Vou clicar aqui ó, nos 3 pontinhos, vou pedir para ocultar o título, mas eu vou vir aqui ó, do lado do botão nova, tem configurações, vou vir em editar propriedades e aqui ó, vou tirar essa propriedade tags aqui ó, cliquei em tags, vou pedir para excluir, então excluir já veio com essa propriedade e eu vou adicionar aqui ó, uma nova propriedade que vai ser uma caixa de seleção que vai se chamar favoritas. Então vou colocar aqui ó, favoritos, né? A gente está falando de documentos, mas vamos vir aqui ó, para ver se está aparecendo só as propriedades que a gente quer e na verdade a gente não quer que apareça aqui o favoritos, a gente quer que apareça o criado em. E aqui ó, também vou voltar aqui, vou também colocar uma ordenação por criado em crescente. E aí tá pronta aqui a nossa visualização, vamos criar aqui ó, um documento de teste para a gente depois poder fazer ali ó, uma brincadeira. Vou colocar aqui o documento de teste 1 e aí ele traz aqui a data de criação. Se você por acaso vier aqui ó, e criar o teste 2, ele vai deixar aqui tudo certinho, tudo ordenado de forma crescente, beleza? Eu vou fazer o seguinte aqui ó, tô com um pouco de preguiça, vou pegar tudo isso daqui ó, vou vir com o mouse aqui ó, em cima do lado de documentos, vou selecionar aqui ó, desde a frase de destaque até aqui a base de dados embaixo, então tem que ficar ligado aí para selecionar tudo, ó. E aí ficou certinho. E aqui eu vou dar um Command D, que eu tô no Mac, se você tiver no Windows dá um Ctrl D, ele vai duplicar aqui, ó, as nossas visualizações e também ali a nossa parte ali da frase de destaque. Aqui eu vou trocar o nome e vou trocar também o ícone. Aqui no ícone eu vou colocar ó, a taxa, que vai ser aqui ó, os nossos favoritos. Então vou pôr aqui ó, documentos favoritos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, é vir aqui em configurações do lado do nosso botão nova, vou clicar, vou pedir aqui ó, em layout para trocar aqui para galeria. Aqui em galeria só vou trocar aqui ó, o tamanho do cartão de médio para pequeno, vou voltar aqui ó, e vou colocar um filtro que vai ser por favorito. Favorito é marcado. Vou voltar aqui para ver se está tudo no lugar e aparentemente sim. Vou voltar aqui ó, também, vou clicar fora, vou fechar os nossos filtros. E vamos começar a organizar essa zona aqui que a gente fez. O Caco fez uma grande confusão aqui, mas fica tranquilo que a gente vai resolver. Vou vir com o meu mouse aqui, ó, vou selecionar aqui ó, a base de dados e também aqui ó, a nossa parte de tarefas e vou movimentar elas para cima. Então vou pegar aqui ó, o quadradinho e vou trazer elas aqui ó, tudo para cima. E vou soltar. Essa aqui vai ser a nosso primeiro item aqui, vai ser nova tarefa. Vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui, ó, também alta prioridade e a nossa base ali, ó, tem que ficar ligado aqui, ó, para pegar certinho aqui, ó, a base de dados e também ali a frase de destaque. E aí eu vou puxar, vou selecionar aqui, ó, no quadradinho e vou puxar aqui, ó, para do lado aqui, ó, de nova tarefa. E aí ele desordenou aqui, ó, tá vendo, ó?
sempre que você puxa do lado tem que ficar ligado aqui, ó, se ele não vai desorganizar, e aí a gente puxa aqui, ó, para baixo. Estamos criando aqui, ó, algumas colunas, vou até fechar aqui para você ver como é que vai ficar. E aí eu vou descer aqui, ó, novamente, e vou selecionar aqui agora a parte de baixo esforço, ó. Vou vir aqui com o mouse aqui do lado. Opa, vou vir aqui, ó. Oh, aí sim. Aí selecionei, vou pegar aqui, ó, o quadradinho e vou puxar aqui para cima e vou soltar aqui, ó, do lado de alta prioridade. E aí ele criou aqui, ó, o nosso painelzinho. Então a gente vai visualizar aqui, ó, o que é alta prioridade. Então sempre que a gente tiver uma atividade de alta prioridade, ela vai aparecer aqui. Tudo que for de baixo esforço vai aparecer aqui. Então a gente pode até testar. Vamos criar aqui, ó, uma nova atividade. Vou pôr aqui, ó, como teste. E aqui, ó, vou depois clicar nela aqui. Por quê? Porque ela apareceu aqui embaixo. E vou colocar ela aqui, ó, como baixo esforço. Beleza? E aí, ó, ela já vai aparecer aqui, ó, dentro da nossa lista. Isso daqui não vai ficar aqui, ó. Aqui, ó, a gente vai trazer o nosso calendário. Então vou pegar aqui, ó, a parte do calendário. Para isso, ó, só selecionar, só pegar aqui, ó, e selecionar tanto o calendário, né, a frase de destaque, quanto a base, e puxar aqui para cima. Ó, eu selecionei até uma parte ali que não era para puxar, mas vou colocar aqui para depois a gente ajustar. Então vou puxar aqui para cima, vou soltar. E aí, ó, essa linhazinha a mais aqui que veio, eu vou deletar. Vou pegar todas as tarefas aqui, mas eu acabei esquecendo de criar nome para ele. Então vamos descer aqui, ó, vamos duplicar algum desses daqui, ó. Vou pegar o documento aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, no quadradinho, vou pedir para duplicar. E aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, todas as tarefas. Eu não lembro se eu criei, eu não criei todas as tarefas? Acho que não. Não, acabou que eu não criei esse título. Vou voltar aqui, vou trocar aqui o iconezinho para umas tarefinhas aqui, né? Tô tentando escolher uns emojis meio rápido. Vou puxar aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Cliquei nesse quadradinho aqui, ó, que tem aqui do lado, e vou puxar ele aqui para cima de todas as tarefas aqui, ó, e vou soltar. Ó, e aí ele encaixou aqui. E agora eu vou selecionar aqui, ó, tanto todas as tarefas quanto a base aqui embaixo, e vou puxar aqui pro lado do calendário, ó. Então vamos ver se ele encaixa aqui. Então vou soltar aqui do lado do calendário. Ó, ele vai encaixar aqui e aí a gente puxa o calendário ali de novo. Então vou vir aqui, ó, na parte do calendário, vou pegar esse quadradinho e vou puxar aqui para cima. Beleza? E aí ele encaixou ali e aí ficou aqui todas as tarefas. Tá começando a tomar jeito isso daqui, ó. Então a gente vai ter aqui as nossas 3 visualizações principais aqui em cima, né, que vai ter aqui pra gente criar uma nova tarefa. Isso daqui também a gente poderia trocar por um botão, mas quero deixar o mais simples possível. Vamos pegar aqui a nossa parte de tarefas concluídas, ó, e ela tá escondidinha aqui, né? Então, ó, a gente não precisa nem abrir. Vou puxar ela do jeito que ela tá aqui, ó. Fiz a mesma coisa, puxei para encaixar aqui. Quando a gente quiser ver as coisas que estão concluídas, a gente abre aqui e vai ver todas as tarefas aqui. Beleza? Vou fechar aqui e aí, ó, vou pegar aqui a parte de documentos favoritos e vou selecionar aqui, ó, essa parte aqui da frase de destaque também da visualização e vou puxar aqui pro lado de documentos. Aí ele desgraçou tudo aqui, né? Mas vou pegar aqui, ó, do lado, ó, o quadradinho e vou puxar, porque quando a gente puxa ali do lado ele dá uma bagunçada mesmo, ele empurra a coisa para baixo. Vou só tirar esses espaços aqui para não ficar esquisito, ó, e aí ficou certinho. E aqui, ó, se a gente colocar esse documento aqui como favorito, ele tinha que aparecer aqui, né? Por que ele não está aparecendo? Favorito é marcado. Vou vir aqui, ó, nas nossas configurações, vou pedir aqui, ó, para mostrar o título da base de dados. Ó, e aqui tá errado, né? A base tá aqui como BD Documentos 1. E aí, ó, vamos deletar essa nossa base aqui. Por quê? Porque a gente duplicou e acabou dando pau. E aí eu vou adicionar aqui novamente. Como que eu faço isso, Caco? Vou colocar o comando barra. Vou pôr aqui, ó, uma visualização. A gente tinha pedido ali, ó, uma visualização em galeria. Então pedi ali, ó, visualização em galeria. Vou pedir para vincular a base de dados existentes. E aí, ó, por isso que eu te falei que precisa ficar ligado com o nome para você não conectar na base errada. E aí, ó, aqui, ó, cliquei em BD1, agora ele trouxe, ó, BD Documentos 1, agora eu conectei na base correta. E aí, ó, acabei comendo bola aqui, ó, passei o mouse em cima de lista, mas aqui eu consigo já trocar para galeria. Aqui eu vou trocar o tamanho do cartão para pequeno, não vou mexer em mais nada aqui. Vou voltar aqui, ó, na verdade não dá para voltar, vou clicar aqui em concluído. E aqui eu vou pôr um filtro, que é um filtro por favorito, é marcado. E aqui eu vou voltar
E aqui eu vou tirar essa ordenação aqui por criado em, vou pedir para voltar, invisibilidade da propriedade eu vou deixar só o nome mesmo. E aqui a gente vai ter muita facilidade de controlar as nossas tarefas, os nossos documentos. Percebe, ó, é uma estrutura bem simples, mas que tem tudo que você precisa. Tem as suas atividades mais importantes, tem as atividades de baixo esforço para você intercalar. Tem todas as atividades aqui ordenadas aqui por ordem de data de vencimento e também você tem aqui as prioridades. Você vai ter uma visualização de calendário para ver tudo que tem aí pela frente. Tem aqui a parte de tarefas concluídas que você pode aqui consultar. Tem aqui a parte de documentos e também os documentos favoritos, porque conforme você for criando aqui, ó, documentos, vai ficar uma lista infinita, então você vai querer ter aqui os seus preferidos marcados. Se você gostou do vídeo, se o conteúdo te ajudou, vale lembrar para deixar aquele like, fortalece o conteúdo, cresce o nosso canal, ajuda a chegar para mais pessoas. Deixa um comentário aqui também pra gente começar a se conhecer, pra eu saber quem é você também, pra gente começar a trocar ideia. Não sabe o que comentar? Dá um alô, alô Caco, alô Dani, já vai ajudar demais, vai ajudar o nosso canal a crescer e chegar pra mais pessoas. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que tá rolando, eu sou o Caio, o Caco, aqui a gente fala sobre gestão, organização e estratégia, planejamento, planos de vida, planos de carreira, plano para começar um negócio, para começar um projeto. A gente usa o Notion como ferramenta. Se você está buscando se organizar para conquistar aquilo que você quer, considera se inscrever aqui no nosso canal. Quer ter acesso a todos os templates que a gente já criou aqui desde o começo do projeto e todos que eu for criando aqui futuramente, inclusive esse daqui, vai estar lá na nossa comunidade. Então passa aqui no link do comentário fixado para você conhecer a nossa comunidade. Se você por acaso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem 5 vídeos de quarta até domingo para você aprender, para você se desenvolver, para você se organizar. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!